Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7 de abril de 2020, terça-feira. Eu sou o Carlos Medeiros, passando aqui para gravar. Na verdade, este vídeo já está gravado, né? Vocês estão vendo ele de forma gravada, para gravar o terceiro vídeo daquela série de 3 vídeos que nós combinamos, né? Que nós já fizemos 2, que é o Homem Solidário Jamais Será Solitário, como enfrentar a quarentena e o isolamento. Então, com algumas dicas, as nossas reflexões, de forma rápida, nesses 10 minutos, e que nós nos preparamos aqui para falar com bastante carinho para todos vocês que nos ouvem, para você que dispõe da sua atenção para me ouvir nesse momento, que estas mensagens que eu possa passar agora realmente falem ao seu coração e tragam para você tudo aquilo que você estiver precisando, física, mental, espiritualmente falando, seja o que for, em todos os sentidos, como nos ensina o grande homem que foi o Cristo Jesus, que legou para a humanidade um exemplo de solidariedade, fraternidade e, como o próprio tema já diz, né, o homem solidário jamais será solitário. Então nós não estamos sós. Nosso objetivo hoje é passar mais algumas dicas daquelas que eu conversei, refleti junto com o meu psicólogo, Dr. Júlio Pérez, que eu já citei o trabalho dele aqui para vocês. E o Dr. Júlio dá mais algumas dicas, né, sobre algumas práticas que a gente pode empreender nesses dias de quarentena e isolamento social, que tem imposto para algumas pessoas um momento de angústia, de solidão, de peso mesmo, né, de medo até. Então, que as nossas palavras desta noite, com aquilo que a gente preparou, possa levar para você, para o seu coração, para a sua casa mental, para dentro de você, a solidariedade, o amor, a sinceridade, que essas palavras que eu passo aqui nesta noite possam chegar para você com muito carinho no seu coração, tá bom? Uma das dicas que o Dr. Júlio nos coloca, a gente já falou tanto, né, falando de humor, né, de manter o humor, de assistir comédia, de ligar para alguém que a gente ama, que a gente faz tempo que não liga, que não conversa, que não fala, dizer para ela, mandar uma mensagem, um e-mail, uma carta, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp. Não tem justificativa para dizer que a gente não tem instrumento para comunicação, dizendo que a gente está com saudade da pessoa, que lembrou, ou então que lembramos dela simplesmente, ouvimos uma música, se a gente tem o costume da arte em nossas vidas, a música, a poesia, a história, o desenho, a pintura, seja o que for, qualquer uma dessas expressões artísticas, a gente possa produzir alguma coisa e entregar para essa pessoa, ou para essas pessoas que a gente gosta, que faz tempo que a gente não vê, ou mesmo para aqueles que têm opiniões diferentes das nossas, que a gente também possa, em havendo possibilidade, romper essa barreira e entregar para alguém essa mensagem, essa palavra de carinho, de respeito, ainda que a gente não tenha todas as ideias em concordância. E uma dessas práticas que a gente conversou diz respeito às práticas meditativas. Para meditar, tem muita técnica, tem várias técnicas, vários livros abordando o assunto, mas de forma bastante prática e simples, basta você sentar ou deitar no local de seu interesse na sua casa, um local que você gosta, e internalizar o pensamento, pensar em coisas do bem, pensar em você, pensar positivamente, ou simplesmente deixar o pensamento fluir, sentindo o ambiente. Se você gosta de música, colocar uma música suave como essa que eu estou colocando agora aqui, que está tocando para mim, que me acalma, que me tira de uma onda de acelerada e me coloca num outro patamar, um patamar de um pouco mais de equilíbrio. Evidentemente porque esse tipo de música suave, ele altera as ondas cerebrais para melhor, né, leva ao relaxamento. Se você tem o costume de prestar atenção nas coisas que você faz, então, ao fazer as refeições, por exemplo, fazer lentamente, sentir o gosto, o sabor da comida, às vezes até diferenciar no seu mastigar, diferenciar os vários alimentos que estão ali sendo deglutidos naquele momento. Se você vai tomar banho, por exemplo, deixar que a água caia no corpo,
sentindo o banho de forma leve, percebendo realmente com seus sentidos físicos essa coisa boa que é o banho, que é a alimentação, que é o odor. Se você gosta de um incenso, acenda o incenso, não tem problema nenhum. Não é pecado isso, viu? Eu falo que às vezes nós espíritas, os espíritas precisam... Espírita também ri, também gosta de incenso, gosta de perfume. Não tem pecado nenhum nisso, nenhum abuso da natureza, e você acender um incenso na sua casa, fazer uma meditação sentindo aquele odor gostoso que se esvai pela casa inteira. Às vezes a gente fica correndo atrás de fenômenos paranormais, né, de desenvolver em nós a paranormalidade, a mediunidade, os carismas, né, tanta coisa paranormal. Tudo isso é muito bacana, isso faz parte da natureza do espírito, da alma. Um patrimônio que Deus colocou em nós. Tudo isso é bacana, é permitido, é óbvio, né? Mas com os 5 sentidos a gente pode fazer muita coisa por nós também. Capturar por esses 5 sentidos físicos todo um universo de percepções que navega ao nosso redor e que às vezes a gente passa despercebido. Se você vai almoçar, vai jantar com aquela correria, quando muito, senta na frente da televisão para não sentar na mesa com a família, né? E aquele noticiário tenebroso, porque é um paradoxo, ao mesmo tempo que muita notícia tem que ser passada, outras nos apavoram com exageros. E aquele alimento você engole ele rapidamente, não processa nem o alimento, nem a emoção que você está engolindo junto dessas notícias, desse noticiário às vezes apavorante que a gente está submetido dentro das nossas casas, ou que não seja um noticiário, mas que seja um programa de TV, ou um filme, enfim. Cuidar do nosso interno com a meditação que o corpo merece. As outras dicas dizem respeito a manter-se útil de alguma forma, né? A gente desenvolver alguma coisa para ser útil para alguém, ou para nós mesmos, para nossa família, para não ficarmos com as mãos vazias, a cabeça vazia. É a oficina do diabo, né, como diz o Evangelho. E eu, para isso, separei com os amigos espirituais que eu estou percebendo agora, aqui inclusive dentro do meu quarto, coisa que é muito difícil para acontecer, porque eu não tenho evidência ostensiva, mas eu estou vendo. Eu separei uma leitura e reflexão desse livrinho aqui, Os 3 Passos do Autoconhecimento, pelo médium Carlos Bacelli, do espírito Irmão José. E eu vou ler esse texto aqui, 2 textos que eu preparei, que dizem respeito a essa questão de nós nos mantermos úteis e de cultivarmos a espiritualidade, de nos mantermos ligados à espiritualidade, né? Uma delas diz respeito à espiritualidade, diz respeito essencialmente ao nosso autoconhecimento, como é importante se autoconhecer, buscar conhecer-se realmente, né? Então a mensagem chama-se Diante do Espelho. Diante do espelho da consciência, o homem deve se examinar sem subterfúgios, sem procurar justificar-se em seus equívocos. Analisar-se, no entanto, sem que se deprima e, consequentemente, se anule em sua capacidade de superação. Não subestimar-se, nem superestimar-se. Concentrar esforços em seus pontos falhos. Não desistir de recomeçar todos os dias. Sobretudo, conservar o seu bom humor e o seu otimismo diante da vida. O excessivo temor que o homem tem da morte o induz a excessivo apego às coisas imediatas e transitórias da existência humana. Se sentir parte integrante da criação divina, reconhecerá que nada do que lhe suceda será capaz de lhe fazer cessar o direito de viver e de ser feliz. Sentirá então que tudo mais ainda lhe pertence, pela justa medida de seu desprendimento do que imagina possuir. Olha que coisa, né? Diante do espelho. O espelho aqui não é o espelho físico que ele está falando, é o espelho da consciência, né? Veja só que legal as dicas que o irmão José nos dá. Analisar-se, no entanto, sem que se deprima e, consequentemente, se anule em sua capacidade de superação.
Ninguém resgata dívidas ou compromissos de consciência, seja desta vida, seja de outras, simplesmente sentindo culpa. A culpa não resgata dívidas. Por isso, deprimir-se, como ele diz aqui, e anular-se na capacidade de superação, não é o caminho. O caminho está realmente em enfrentar, em levantar, em buscar ser melhor. Só que alguém sempre o pessoal pergunta, mas Carlos, como é que pode, né? Eu sinto um conflito muito grande. Quando a gente empreende esse caminho de autoconhecimento, é natural que a gente enfrente um conflito. Eu sinto um conflito muito grande. Ora, eu digo, quando você tiver a resposta, venha me falar, porque eu também sinto. Também tenho meus conflitos. Mas a gente tem que buscar olhar para eles, né, sem esse medo, sem se anular, sem se culpar. Nós vamos sentir isso, claro, mas não alimentar isso como instrumento, como se fosse uma muleta, sabe? O conflito é inevitável e por conta disso, achei interessante que nesse livrinho aqui ainda, há uma mensagem chamada Conflito Inevitável. E o irmão José diz para nós assim: o caminho do autoconhecimento é repleto de percalços. É verdade, né? A princípio, à medida em que avance no conhecimento de si, o homem se surpreenderá com o quase total desconhecimento que revela do seu próprio eu. Quer dizer, quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe. Quanto mais a gente avança no processo de autoconhecimento, parece que a gente menos sabe. Só que essa percepção ela é boa, ela é positiva, ela não é ruim. Mostra que nós estamos realmente num processo de autoconhecimento. Porque se chegar e dizer, eu me autoconheço completamente, fiz minha reforma íntima, fez mesmo. Vamos esperar a primeira fechada que você tomar no trânsito, vamos ver qual é a reação que você tem. Então, a gente não se conhece totalmente. E ele continua aqui. É que, até então, ele, o homem, nunca havia se introjetado. Há milênios, desde que vive para fora de si. Os seus sentidos físicos o colocam em contato com o mundo exterior. A cultura materialista, que lhe nega a essência, e a formação religiosa que lhe situou o céu em algum lugar, o escravizaram a interesses subalternos. É mesmo, né? Quanta coisa a gente aprendeu que precisa reaprender. Nós estamos num processo de desconstrução para construir tudo de novo. Como é que você desconstrói um prédio para construir outro lugar? Você derruba aquele prédio para construir outro. O lugar permanece ali, constrói-se outro. Mas a gente foi escravo de muitas informações mal resolvidas ou limitadas no decorrer da nossa trajetória pessoal. E diz ainda aqui, o irmão José, o ter sempre oprimiu e sufocou o ser. Não é realmente fácil essa reorientação de sentido de vida a que o homem vem aspirando. Não é fácil. O conflito se faz inevitável. Olha aqui. É natural. Você tem conflito? Que bom. Espero que isso seja um incômodo para você. Narra-nos o Evangelho, diz o irmão José, que de sua entrevista com Jesus, o jovem rico retirou-se triste, porque para alcançar a vida eterna, não se sentia capaz de maior renúncia. Então, meus amigos, esses dias que nós estamos vivendo de quarentena e de isolamento social, são dias muito ricos de experiência. É claro que todo mundo queria estar correndo no sol, indo trabalhar, passeando, enfim, fazendo tudo aquilo que nós gostamos de fazer ou precisamos fazer. Há uma situação que nos submete nesse momento. Mas a gente ainda assim pode usar todo esse tempo a nosso favor. Ao nosso favor. Sendo útil para nós e para o outro. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então eu deixo aqui essas reflexões aqui, cultivar a espiritualidade, manter-se útil,
cultivar alguma prática meditativa, simples que seja, mas que fale muito forte para o seu coração. Deixo aqui esse meu recado para você. Agradeço por ter seguido esses 3 vídeos nesse período de quarentena. Vamos aguardar orando e trabalhando sempre, na medida das nossas possibilidades, como bons servidores que a gente procura ser. Então, muita paz no seu coração. Obrigado pela atenção. Namastê. Tchau. E tchau para os espíritos que estão aqui também, tá?